E eu cumprimento a todos, cumprimento o Israel, boa noite aí aos ouvintes da rádio. Boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos a esse momento de oração, esse momento de reflexão, hoje com o tema cristão. Nós vamos ver, através deste ensino, o que é ser cristão e quem é cristão. Nós vemos aí muita gente falando que é cristão. Hoje você vai ter a certeza que se você é cristão ou você faz parte do cristianismo, que são duas coisas bem diferentes. Então eu cumprimento vocês todos e convido para nós estarmos juntos durante esta hora, uma hora de oração. E eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, para estarmos orando neste momento, levando até vocês a nossa oração. Juntos nós iremos buscar no celestial, através dessa nossa oração, buscar o alimento celestial, o alimento que entra em nós, o alimento que nos sacia a nossa mente, sacia o nosso coração, sacia a nossa alma e fortalece o nosso espírito, porque este alimento que chega até o espírito, ele vai permanecer para toda a eternidade. Então você, meu irmão, você, minha irmã, se você quer ter vida eterna, vamos começar a nos alimentar. Precisamos do alimento celestial, precisamos de uma comunhão plena com o Papai, uma comunhão plena com o Filho, uma comunhão plena com o Espírito. O Espírito é Papai. Nós temos a certeza de estarmos na presença de Papai e Papai está junto de nós, porque o nosso corpo é o templo do Espírito, é o templo de Papai. Papai mora em nós. Nós somos a igreja do Cristo, porque o Cristo é igreja. E nós também somos igreja. Então, meu irmão, minha irmã, você é igreja. Você, meu irmão, é igreja. Porque o Cristo é igreja. E se o Cristo nos deixou uma igreja celestial, nós temos que ter essa comunhão com o celestial para nós nos alimentar do celestial, nós aprender com o Papai o ensinamento celestial. Meu irmão, minha irmã, há uma necessidade de nós buscar em Papai o alimento celestial. E o Mestre ensinou para nós que nós seríamos alimentados por Papai, nós seríamos conduzidos por Papai, nós estaríamos caminhando com Papai, porque Papai é o Espírito. E o Mestre falou que a sua igreja iria ser conduzida pelo Espírito. Então, se Papai é o Espírito, Papai conduz a igreja, é no nome do Filho, no nome do Mestre, que nós oramos a Papai conforme o Mestre ensinou. Porque ele, quando ensinou seus discípulos a orar, ele disse: quando vocês orar, dizei: Papai nosso, que está no céu, santificado é o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra, Papai, de todo mal, livra-nos do pecado, protege-nos, Papai, contra toda a força do mal, protege-nos do mal, liberta-nos de toda a nossa fraqueza, do nosso pecado, nos ajuda, Papai, nos conduz, nos fortalece, nos alimenta, Papai. Nós somos precisados do alimento celestial e o alimento celestial só Tu pode nos dar. Por isso, nesse momento, nós oramos a Ti, Papai, pedindo que nos dê o pão necessário todos os dias. Nós necessitamos do pão
do pão celestial, o pão que nos alimenta para toda a eternidade. Dá-nos, papai, deste pão, nos alimenta, papai, nos perdoa, papai, nos protege de todo o mal, nos livra de todo o mal. É isso que nós te pedimos, em nome do Mestre, e dizemos amém, 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 amém. E nós dizemos, papai, nós te louvamos, Mestre, nós te louvamos, bendizemos e glorificamos a ti. Grande e poderoso és, glórias e glórias sejam dadas a ti, papai, glórias e glórias sejam dadas a ti, ó Mestre. Grande e poderoso és, glórias e glórias sejam dadas a ti, papai. Glórias e glórias sejam dadas a ti, ó Mestre. Grande e poderoso és, glórias e glórias sejam dadas a ti. O Yalá Halamai Shilolorialá, canta labai, andala halabá, urialabalá. O Yalá Halamai Shilolorialá, canta labai, urialabalá, halamá, canta labai, andala halabá, urialabalá, Shilolorialá, halamai, canta labai, urialabalá, andala halabá, urialabalá, Shilolorialá, canta labai. Grande e poderoso és. Glórias e glórias sejam dadas a ti, papai. Glórias e glórias sejam dadas a ti, ó Mestre. Poderoso és, glorioso és, grande és, poderoso és, papai. Poderoso és, ó Mestre. O Yalá Shilolorialá, canta labai, urialabalá, xalamá, canta labá, halabá, halabá, halabá. E nós dizemos, papai, nós te adoramos. Mestre, nós te adoramos. Entramos em efusão de espírito para te adorar, papai, para te adorar, ó Mestre, em espírito e verdade. Só vós sois digno de toda adoração, por isso nós dizemos, em espírito e verdade te adoramos, porque só vós sois digno de toda a nossa adoração. O Yalá Shilolorialá, canta labai, o Yalá balá halamá. E nós nos entregamos a ti, papai. Entregamos todas as nossas necessidades, entregamos a ti toda a nossa fome, a necessidade de alimento, precisamos ser alimentados, nós entregamos a ti essa nossa necessidade de sermos alimentados. Nós nos entregamos a ti para ser curado por ti, sermos libertados de todas as doenças, sermos protegidos contra todas as doenças. Dá-nos essa graça, papai. Nós nos entregamos a ti e buscamos em ti a saúde celestial, a saúde dada por ti para o nosso corpo. Precisamos caminhar na tua presença, caminhar com teu amor, com tua bondade, estar sempre na tua presença, caminhando no teu amor. Oh, Yalá Shilolorialá, canta labai. E nós dizemos, papai, nós somos gratos a ti, agradecemos a ti, ó Mestre, por todas as bênçãos, por todas as graças. Agradecemos pelo batismo no Espírito. Somos a tua igreja, ó Mestre. Precisamos ser batizados por ti todos os dias, revestidos da força do alto, revestidos do poder do alto, revestidos da autoridade do alto. Precisamos estar sempre buscando a sabedoria celestial, buscar o ensinamento celestial. Por isso nós buscamos em ti todas as nossas necessidades. O Yalá Shilolorialá, canta labai, halamá, xalamá, canta labai. E nós dizemos, papai, estamos na tua presença. Mestre, intercede por nós. Buscamos neste momento a efusão do Espírito. Buscamos o batismo, papai. Batiza-nos neste momento, Ayala Shalamai, canta labai. Dá-nos a graça da efusão do Espírito, o Yalá Shilolorialá, canta labai. Batiza-nos, batiza a tua igreja, papai. Reveste com a força do alto, com o poder do alto, com a autoridade do alto, que só tu pode nos dar, através da efusão do Espírito. Infunde em nós, papai, o Espírito. O Yalá Shalamai, canta labai, o Yalabalá Shalamai, canta labai. Grande e poderoso és, glórias e glórias a ti.
Aleluia, aleluia, aleluia. E nós dizemos: Papai, estamos na Tua presença e queremos Te agradecer. Mestre, sabemos que estás junto de nós e queremos Te agradecer. Agradecer por todas as bênçãos, agradecer pelas graças que nos são dadas, agradecer pelo alimento celestial que nos alimenta constantemente, alimenta a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, infunde em nosso espírito o alimento celestial. Nós somos gratos a Ti, Papai, nós somos gratos a Ti, ó Mestre, por sermos alimentados por Ti, por estarmos recebendo o alimento celestial todos os dias, alimento que vai permanecer no nosso espírito para toda a eternidade. Nós somos gratos, somos agradecidos. Agradecemos pelo alimento terreno, pelo alimento que tomamos nesse dia, pelo almoço, pelo nosso café da tarde, pela água, pelo ar, por tudo que nos proporciona para vivermos nessa terra. Nós somos gratos porque é tudo dádiva Tua, porque tudo vem de Ti. O alimento celestial que perdura para toda a eternidade vem de Ti. E o alimento terreno também é dádiva Tua. Somos alimentados espiritualmente por Ti e somos alimentados fisicamente por Ti. E somos gratos por todo o alimento, por tudo que nos dá. Somos gratos por esse momento que estamos na Tua presença, por esta live, por cada irmão, cada irmã que está aí vendo esta live, está participando deste momento de oração. Nós somos agradecidos a Ti, Papai, porque se estão vendo esta live, se estão orando junto comigo, foram chamados por Ti, Papai, para que sejam alimentados por Ti, Papai. Permanece, meu irmão, nesta live e vamos nos alimentar do alimento celestial, alimento que perdura para toda a eternidade. Oyala shiroloriala canta lá vai, andala halabá uriala vala shiroloriala canta lá vai, andala halabá uriala vala shiroloriala canta lá vai. Grande e poderoso és, glórias e glórias a Ti. Bendito e glorioso és, glórias e glórias a Ti. Oyala shiroloriala canta lá vai. Andala halabai uriala vala shiroloriala canta lá vai. Andala halabai uriala vala shiroloriala canta lá vai. Quando orardes, dizei: Papai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Amém, 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 amém. E nesta noite nós vamos levar até você o ensino falando de cristão. E nós temos 3 passagens na Bíblia que se referem a este vocábulo, a essa maneira, a essa expressão. Nós temos Atos dos Apóstolos 26, 11, nós temos Atos dos Apóstolos 26, 28 e nós temos 2 Pedro 4, 16. São 3 passagens que falam de cristão. Nós temos a certeza de que isso aconteceu lá na Antioquia, quando os apóstolos, juntos com Pedro, foram apelidados de cristão. E ali para frente eles começaram a ser chamados de cristão.
Cristão é caminhar com o Mestre. Cristão é ser seguidor do Mestre. Mas seguidor do Mestre de uma maneira diferente de tudo que se passa na cabeça das pessoas. Seguir o Mestre é ser cristão, porque seguir o Mestre é seguir os seus ensinamentos, seguir os ensinamentos de Paulo, seguir os ensinamentos de Pedro, dos apóstolos. Nós vemos aí que são 3 passagens que nós encontramos na Bíblia falando cristão, dando esta afirmação àqueles que seguiam Cristo, aqueles que estavam a serviço do celestial, aqueles que estavam a caminho da salvação, aqueles que levavam as pessoas no caminho da salvação, aqueles que levaram muitas pessoas a serem salvas, porque elas se convertiam ao Cristo, se convertiam ao Mestre, ao ensinamento do Mestre, ao ensinamento de Paulo, ao ensinamento de Pedro, e se tornavam cristãos. Aí você vai me dizer, mas eu sou cristão, eu pertenço ao cristianismo. Meu irmão, minha irmã, nós temos 3 passagens na Bíblia falando de cristãos. E não temos nenhuma falando de cristianismo. Porque o cristianismo nasce junto com o romanismo, junto com o nascimento da Igreja Romana, nasce essa maneira, essa expressão. Cristianismo. Aí que entra lá na igreja secular, na igreja rainha, nós temos aí a fusão do judaísmo, do romanismo e da igreja grega. Grego, romano e judeus, todos juntos. Aí nasce a igreja romana, nasce o romanismo e é adotado pela igreja romana, pelo romanismo, essa expressão de cristianismo. Vai aparecer muito longe. Na época acontece esse de Paulo e os seus companheiros serem chamados de cristãos, serem apelidados de cristão já um bom tempo depois da morte do Mestre. Então eles ficaram em Antioquia durante 1 ano. E lá com certeza ele falou muito do Mestre, ele falou muito do Cristo, ele falou muito daquele que foi o enviado, daquele ungido por papai, o Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que esteve a serviço do celestial. Cristo é aquele que serve o celestial, aquele que é ungido, aquele que é chamado, aquele que é separado, é o Cristo. Paulo se torna Cristo, Pedro se torna Cristo porque eles estiveram a serviço do celestial, a serviço da igreja deixada pelo Cristo, a serviço de propagar os ensinamentos do Cristo. E até hoje nós temos aí cristãos que seguem o Cristo, que seguem os ensinamentos de Paulo. E esses cristãos que estão nesse segmento de fé, seguindo os ensinamentos do Cristo, seguindo os ensinamentos de Paulo, seguindo os ensinamentos de Pedro, seguindo os ensinamentos dos apóstolos do 1º e do 2º século, foram tidos lá na época como hereges e foram caçados como herege. E essa maneira de caçar cristão como herege, ela acontece até os dias de hoje. Cristão é caçado até hoje. Não pense você, meu irmão, não pense você, minha irmã, que ser cristão é servir o Cristo na maneira que ele ensinou, seguir os passos de Paulo, seguir os passos de Pedro e dos apóstolos, ser cristão autêntico, é perseguido até os dias de hoje. Não só lá na época no 1º e no 2º século, mas continua sendo perseguido da mesma maneira. A igreja romana, aí a fusão das denominações, dos segmentos religiosos que
perduram desde a época do Cristo. A igreja judaica, a igreja grega e a igreja romana, ela continua aí, porque há uma fusão da igreja romana com a igreja que eles continuam aí, judeus, romanos e gregos. A igreja grega e a igreja romana, ela se funde a partir do segundo, no início do terceiro século. Já estavam juntos. No primeiro e no segundo século, gregos e romanos se uniram a crença grega e a crença romana, e aí nasce a igreja romana. E aí nasce lá para o quarto século a estrutura da igreja grega e a igreja romana. Aí nasce a igreja romana, que está aí até hoje. E ela, dentro desse segmento de romanismo, aí é adotado o nome de cristianismo. E se diz que é cristianismo. Cristianismo é uma maneira vaga de falar daquilo que é ser cristão. Cristão é estar com a cabeça a prêmio, é estar preparado para ser martirizado, é preparar para ser caçado, é preparado para ser banido, para ser excluído, para ser deixado para trás. Ser cristão é seguir o ensinamento do mestre naquilo que ele falou. Seguir aquilo que Paulo falou, aquilo que Pedro falou. O próprio Paulo fala: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vejam o conceito que Paulo tinha de ser cristão e a responsabilidade que nasce através dele, através do grupo dele na Antioquia, quando eles foram chamados pela primeira vez, chamados de cristão. Aí Pedro faz uma referência a cristão, e há mais uma referência aí no capítulo 26, no capítulo 26, no versículo 28, falando de cristão. Você pode pegar a tua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, e buscar aí no Atos dos Apóstolos 26, 11 e Atos dos Apóstolos 26, 28. E na 2 Pedro, capítulo 4, versículo 16, você vai encontrar este termo, cristão. Então, aqueles que vivem, a igreja de Cristo, a igreja é de Cristo. E ser cristão é pertencer à igreja do Cristo. Não é viver num cristianismo. Eu sou cristão, eu sou igreja de Cristo. Você, minha irmã, você, meu irmão, que está abrindo a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito a receber o alimento puro dado por papai, o alimento que é dado para cristão. Somos alimentados pela palavra. Somos alimentados diretamente por papai. Somos ensinados por papai. É ele quem nos dá essa graça, a graça de caminhar na sua presença, e ele está presente em nós. Aí nós dizemos, a igreja é de Cristo. Não é? E eu sou igreja de Cristo. Você, minha irmã, você, meu irmão, é igreja de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, há uma necessidade de que nós tenhamos consciência do que é ser cristão, do que é viver o ensinamento do Cristo, o que é adotar aquilo que Paulo nos deixa, porque ele foi chamado pela primeira vez de cristão. Então, a igreja do Cristo é constituída por cristão e não pelo cristianismo.
Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu irmão? Ser cristão é ser de Cristo. Ser cristão é ser igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é uma igreja para os cristãos. Não é um templo, não é uma denominação, não é um segmento religioso. A igreja é de papai, a igreja é de Cristo, porque a igreja que é constituída de cristão é uma igreja celestial. Não é uma igreja humana, não é uma criação humana, não é uma denominação, não é uma instituição. Não, meu irmão, não é uma empresa, não é nada disso. A igreja do Cristo, ele é igreja. Porque ele falou, eu sou a cabeça, vocês são os membros. Dá para entender aí, meu irmão? Dá para entender aí, minha irmã? O que é a igreja? Igreja de Cristo? E onde está a igreja do Cristo? Ser igreja de Cristo é pertencer ser membro dele e não de uma igreja criada humanamente. Ele vem e deixa a sua igreja, porque ele é a igreja. Há muitas passagens na Bíblia ele falando isso. Ele falando que ele é a cabeça, nós somos membros. Ele é o tronco, nós somos os galhos. Ele é a pedra angular, nós somos as pedras que formam a construção. Ele falou que ele é a luz. Somos iluminados por ele, estamos debaixo da luz dele. Ele falou que ele é o caminho e nós estamos no caminho da salvação. Ele falou que ele é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você comece a entender a igreja de Cristo e não a igreja do Cristo. A igreja de Cristo é constituída por Ele. Ele é a igreja. E a igreja que é o Cristo, ela está caminhando em missão no mundo, conduzido pelo Espírito, conduzido por papai. Então a igreja de Cristo é celestial. Ele fala, eu sou celestial. O meu reino não é deste mundo. Ele fala que o reino dele é o reino celestial. Ele é a igreja celestial. E ele veio para nos deixar a sua igreja, deixar esse ensinamento. Sigam a mim, eu sou o caminho. Quanta facilidade nós temos de aprender essas coisas. É muito simples de você, minha irmã, de você, meu irmão, entender e encontrar a igreja que o mestre é a cabeça e nós somos os membros. É caminhar de uma maneira no invisível. Nós não vemos o Cristo, nós não vemos papai, mas nós temos a certeza de que Ele está em nós, que o Cristo está em nós, que o Cristo nos protege, o Cristo intercede por nós, papai nos conduz. Meu irmão, minha irmã, não precisa ser letrado, não precisa ser doutor, não precisa ter muito conhecimento. Basta que você entenda poucas palavras. Eu falo muito poucas palavras, eu repito,
Por que eu repito e torno a repetir, falo e torno a falar? Porque as palavras necessárias para a gente ensinar são muito poucas. Não precisa ser um catedrático, não precisa ser um exegeta, não precisa ser uma pessoa acadêmica. Isso tudo é ensinamento do mundo. O ensinamento dado pelo mestre, o ensinamento dado por papai. Nós estamos vendo nessas últimas lives, onde nós usamos somente uma palavra. E vocês vejam o quanto uma palavra, se transforma num ensinamento, ela se abre de uma maneira muito grande dentro dessa dinâmica. Nós temos o centro de tudo, é papai e o mestre. Porque papai e o mestre é a igreja celestial que foi deixada pelo Cristo, deixada pelo mestre para nos levar à salvação. Então, o próprio Cristo ele fala: em nenhum outro lugar, em nenhuma outra denominação, em nenhum outro reino, em nenhuma outra hierarquia, a salvação. A salvação é somente em mim, porque Ele é a igreja que vai salvar os filhos e filhas de papai. Só o Cristo é salvação. Porque Ele falou: eu sou a luz do mundo, eu sou o pastor, eu sou a pedra angular, e por aí vai. São muitas as passagens que ele fala. E quando ele ensina os discípulos a orar, por que nós oramos várias vezes aqui a oração de Papai Nosso? Porque é a oração que o mestre ensinou. E ela continua até os dias de hoje, passando por todas as transliterações, passando por todas as traduções, passando por tudo isso, mas ela continua ainda lá dentro da Bíblia, sem nenhuma contaminação. Ela continua sendo o Pai Nosso para todos aqueles que acreditam no Cristo. Então o Cristo, quando ele foi ensinar os discípulos, ele falou Papai Nosso. Ele não falou Deus Nosso, ele não falou Senhor Nosso que está no céu, ele não falou nada disso. Ele usou uma expressão pura e de uma maneira singela, de uma maneira muito bonita, quando ele fala Papai Nosso. E aí nós temos a única coisa que foi mudado aí dentro das traduções e das transliteração e de tudo que passa aí, ela chega até nós e chega como Pai Nosso. E todo mundo concorda com esta oração. Então o mestre falou: não precisa mais, vocês orem esta oração. É seguir o mestre, é orar a oração do Pai Nosso. Mas orar voltado ao celestial, prestando atenção em cada palavra, na profundidade de cada palavra que está na oração. Ser cristão é orar Papai Nosso de toda a mente, de todo o coração, de toda a alma, tocado pelo Espírito. Uma oração espiritual, uma oração celestial, uma oração deixada pelo celestial. Porque o Mestre, o Cristo, é celestial. Então, quando nós aprendemos tudo isso com o Mestre, com o Cristo, aí nós temos um caminho a seguir, o caminho da salvação. O Yalá Shirolor, Yalá canta lá vai, o Yalá vai lá. Paulinho, fala um pouco aí, meu irmão. Deixa eu ver, cadê o Paulinho?
Cadê você, Paulinho? O Paulinho sumiu. Mas eu continuo. Daqui a pouco o Paulinho volta. Ele foi tomar um café lá. Mas aí é uma alegria muito grande a gente estar falando aí. Eu acredito que nós estamos indo para o Facebook e estamos aqui também indo para o Instagram. Temos aqui algumas pessoas que estão aí participando do Instagram. Deixa eu ver se eu consigo ler algum nome aqui. Claudemir, um abraço, Claudemir, um abraço aí. Ana Cláudia, tá aqui tá aqui acompanhando, ou passou por aqui pelo menos. Meu irmão, minha irmã, a gente encontrar a graça de começar a entender o ensinamento do Cristo, o ensinamento de Paulo e o ensinamento de Pedro, isso é uma coisa maravilhosa. Quando nós deixamos de ser escravos do mundo e passamos a viver o celestial. Ser livre para viver o celestial. Isso nos traz alegria, nos traz uma harmonia muito grande. Nós não conseguimos mais bater de encontro com ninguém, com nenhum segmento da sociedade. Somos abençoados e conduzidos por papai. E quem tem o amor de papai, quem tem as bênçãos de papai, quem está vivendo pela intercessão do Mestre, quem está a caminho de viver eternamente junto de papai, junto do Mestre, junto dos anjos e dos santos, porque os santos são aqueles que estão na presença de papai, são aqueles que são salvos. Nós temos muitos santos, muitos mesmo, porque todos aqueles que viveram no primeiro e no segundo século e morreram martirizados pelos judeus, pelos gregos e pelos romanos, e foram muitos mesmos os que morreram de uma maneira atroz. Foram caçados por todos os lados, eram presos, eram martirizados, eram chicoteados, eram apedrejados, eram cortados a cabeça, eram jogados no fogo, eram jogados para os leões no Coliseu. São muitos os que morreram e todos esses estão na glória, porque todos esses se salvaram, porque eles já tinham encontrado a igreja do Mestre, a igreja de Cristo. Eles pertenciam a esta igreja. Estes eram cristãos. Judeus, gregos e romanos mataram muitos. Eles levaram à morada celestial muitos cristãos mesmo. Não são esses, não é título de santo, ou são que são colocados aí, os títulos que são dados aqui na terra. O título tem que ser dado lá por papai, ser recebido por papai. Você é um cristão que deu a sua vida para ter vida. Tem um ensinamento do Mestre maravilhoso, quando ele fala: todo aquele que quiser preservar a sua vida, todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas todo aquele que entregar a sua vida
vai ser salvo, vai ter vida eterna. É o que aconteceu com os primeiros cristãos, como eu acabei de falar, daqueles que foram martirizados. E feliz daquele que morre, entrega a sua vida terrena para ter vida eterna. Ele entrega dizendo: eu pertenço à igreja do Mestre, eu sou cristão. Vai acontecer ainda no futuro muitas pessoas que falarem: eu sou cristão. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no passado, lá no início, no primeiro e no segundo século da Igreja do Cristo. Ali cristão morreu. E vai morrer cristão no final também. Porque isso foi anunciado pelo próprio Mestre. Ele disse que muitos seriam martirizados. Muitos iriam morrer por dizer: eu sou cristão. Aí está, meu irmão, aí está, minha irmã. Ser cristão é estar preparado para a vida eterna. Estar preparado para deixar esta vida, entregar esta vida. Eu vejo agora, nesse momento aí de pandemia, quanta gente está aí apavorada. Apavorada porque a pandemia aí, o vírus está matando. E aí as pessoas colocam a sua fé, a sua esperança em vacina, em coisas criadas pelo homem. E o medo de morrer é muito grande. Ser cristão é não ter medo da morte. Ser cristão é viver como não vivesse. Paulo fala isso. Eu vivo, mas é como se eu não vivesse. Estou neste mundo, mas é como se eu não estivesse. Estou vivendo Cristo em mim. Ser cristão é viver o Cristo. Muita repetição, porque a dificuldade das pessoas entenderem o que é ser cristão e onde está o cristão, ele vai ter dificuldade. Você, minha irmã, você, meu irmão, vai ter dificuldade em encontrar cristão. Porque a igreja do Cristo, ela subsiste no mundo. Porque você, meu irmão, você, meu irmão, busca a denominação, busca instituição, busca o sistema criado pelo homem. Mas não busca a Cristo, não busca a igreja do Cristo, que Ele é a igreja. Procure o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, o Cristo que intercede por nós, o Cristo que está de braços abertos para nos acolher, o Cristo que está de braços abertos para nos salvar. Ele faz esse chamado: vinde a mim e sereis salvos. Vinde a mim e tenho vida eterna. Então é uma simplicidade muito grande. Da mesma maneira que ele fala, dos pequeninos é o reino dos céus. Por quê? Porque os pequeninos não têm nenhum doutorado, não é doutor, as crianças ainda muitas vezes nem alfabetizadas são, mas esses são aqueles que têm aí o conhecimento daquilo que é Cristo. E aí o próprio Cristo fala que o reino dos céus é dos pequeninos, é das crianças. Ele fala para os discípulos: deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, nós temos que transformar em criança.
Nós temos que ser criancinhas de papai. Nós temos que ser criancinhas que somos conduzidos por papai. Crianças que são necessitadas de ser ensinadas por papai. De ser ensinadas a caminhar com o Mestre, caminhar com o Cristo. Há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem aquilo que é muito simples. O entendimento deixado pelo Cristo é um ensinamento para crianças, para criancinhas. Meu irmão, minha irmã, seja criança de papai. E nós estamos aí já chegando ao final da nossa transmissão aí pela rádio e da nossa transmissão aí pelo Facebook. E estamos também indo aí pelo Instagram. Temos aí a Ana Cláudia. Ana Cláudia está aí. Ana Cláudia, um abraço. Ela está junto, tá buscando aí com a gente no Instagram. Vamos ver como é que vai estar a repercussão aí dentro do Instagram. E a partir de agora nós vamos estar aí tentando fazer uma transmissão para o Instagram, para o Facebook, uma página do Facebook e também para o YouTube. E vamos ver se a gente consegue fazer 2 páginas do Facebook e uma do YouTube. Para a gente ver se a gente consegue alcançar mais algumas pessoas. Eu sei que esta live alcança muito pouca gente, porque o próprio Mestre já falou isso, que os seguidores deles, aqueles que fossem levar a sua palavra, o seu ensinamento, seriam rejeitados e o povo não iria ouvir. Assim como ele fala, este povo é surdo, mudo, cego. Isso não mudou nada, continua sendo a mesma coisa. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer assim, não, eu tenho milhões de seguidores, eu tenho milhões de pessoas que estão aí assimilando tudo. Não, é muito pouca gente. Isso para que se cumpra as promessas do Mestre. Eu sou a porta, e eu sou uma porta estreita. Poucos irão passar por mim. Assim é a minha live. Assim é os ouvintes da rádio. Poucos são os que ouvem, poucos são os que veem. E aí, nós encerramos a nossa live dizendo a todos vocês que orem comigo neste momento. Mais uma vez nós oramos para encerrar essa live, a oração deixada pelo Mestre, e tendo na nossa mente este ensinamento que ele disse. Quando orardes, dizei, Papai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Deixo a vocês todos um abraço Israel, um abraço Paulinho, um abraço a todos vocês. Foi uma alegria muito grande estar com vocês durante esse tempo de oração, esse tempo de ensino. Tenham todos uma abençoada semana. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente com o tema carisma. Carisma, vamos falar de carismático. É uma sequência que nós falamos de Cristo, falamos de cristão, e agora vamos falar da ação dos seguidores do Cristo, aqueles que recebem os carismas, os carismáticos. Fiquem na paz e na próxima semana nós estaremos juntos novamente. Peçamos ao Papai por intercessão do Mestre. Papai, nos abençoa, abençoa a tua igreja, abençoa todos nós, abençoa teus filhos, tuas filhas, nos abençoa, Papai, com bênçãos de
sabedoria de entendimento, bênção de força, de poder, de autoridade para a nossa caminhada. Nos abençoa, papai, pela intercessão do Mestre. Amém, amém, amém. Fiquem na paz. Na próxima semana estaremos juntos novamente. Tenham todos uma abençoada noite. Entre 10 consumidores, você vai conseguir